Imagine isto. Uma noite, há milhares de anos. O ar está eletrizante. Acima de você, as estrelas rasgam a escuridão como fragmentos de luz congelada. Mas esta noite, algo impossível está acontecendo. Na antiga cidade de Ur, sábios correm. Suas sandálias batem contra os degraus de pedra enquanto sobem a torre mais alta. Sua respiração está ofegante, porque por semanas eles observaram o impossível se desenrolar nos céus. Uma estrela que não deveria existir está brilhando intensamente no céu. É mais brilhante do que qualquer coisa que eles já viram. Mais brilhante que Vênus, mais brilhante que Júpiter, e está pulsando, quase como se estivesse vivo. As mãos do astrônomo mais velho tremem enquanto ele traça símbolos em um pergaminho. Quando finalmente fala, sua voz falha. As profecias se cumpriram. Uma criança está chegando. Uma que abalará tronos e desafiará os próprios deuses. A quilômetros de distância, em seu palácio, o rei Nimrod acorda sobressaltado. Está encharcado de suor. Em seu pesadelo, viu um bebê com olhos como brasas ardentes. Viu seu império desmoronar, seu poder se dissolver como sal na água. Ele grita na escuridão: "Tragam-me os observadores de estrelas, agora!" Mas numa pequena casa perto das muralhas da cidade, uma mulher grita. O bebê está a caminho. Ela é mais velha que a maioria das mães, com os cabelos grisalhos. Mesmo assim, a vida dentro dela pulsa com uma força sobrenatural. As parteiras também sentem. O próprio ar está carregado. Sombras se movem sem luz para projetá-las. O quarto fica quente, apesar do frio cortante lá fora. Então, enquanto a estrela misteriosa brilha em seu auge, o choro de um bebê rasga a noite. As parteiras paralisam. Quando levantam o recém-nascido, soltam um suspiro de espanto. Seus olhos já estão abertos. Não turvos como os de bebês normais, mas claros, conscientes. Ele encara o céu como se estivesse vendo, através do teto, o fogo cósmico acima. Há algo naquele olhar, algo ancestral, algo que não pertence aos olhos de um recém-nascido. O pai, Terá, pega o filho com as mãos trêmulas. O nome vem como um sussurro de algum lugar além. Abraão. Mas no palácio, os astrólogos estão proferindo seu veredicto, e é uma sentença de morte. Esta criança será grande entre as nações, Vossa Majestade. Reis a temerão, embora não comande exércitos. Suas palavras sobreviverão a impérios, embora não escreva livros. O rosto de Nimrod se transforma em pedra. Sua voz baixa para um sussurro. Encontre todos os meninos nascidos sob aquela estrela. Mate-os todos. Ao amanhecer, soldados tomam as ruas. Mães gritam. Sangue corre pelas sarjetas. A cidade mergulha no caos. Mas a família de Abram já se foi. Guiados por sonhos, eles fugiram para cavernas além da cidade. O bebê dorme em paz, enquanto a morte o procura lá em cima. Protegido pela mesma força que acendeu a estrela para anunciar sua chegada. Naquela caverna, iluminada apenas pela luz bruxuleante da fogueira, Abram cresce. E à medida que cresce, algo se torna claro. Essa criança é diferente. Ele escuta histórias com uma concentração impossível. Observa o mundo com olhos que parecem compreender muito mais do que deveriam. O que ninguém sabe ainda é que esse bebê crescerá e desafiará tudo. Ele questionará os deuses que eles adoram. Ele sobreviverá a incêndios destinados a consumi-lo. Ele ouvirá uma voz que o chamará para jornadas impossíveis. Este é Abrão, mais tarde chamado Abraão, pai das nações, amigo de Deus, mas a sua verdadeira história está oculta, enterrada num livro antigo que a maioria nunca ouviu falar, um livro chamado Jasher.
e ele contém segredos que mudarão tudo o que você pensava saber sobre a Bíblia. Se você gostou, inscreva-se no canal, porque o que vem a seguir vai te surpreender. Deixe um comentário e conte para a gente de onde você está assistindo. Agora vamos descobrir o que eles têm escondido. Capítulo 2. Sussurros do Mundo Antigo. Existe um livro que sussurra das sombras da história. O Livro de Jasher. Seu próprio nome significa o reto. Ele aparece 2 vezes na Bíblia. Uma vez no livro de Josué, durante um milagre tão extraordinário que o sol parou no céu. Outra vez em 2 Samuel, durante o cântico comovente de Davi por seus amigos caídos. Mas eis o que é estranho. Eis o que mantém os estudiosos debatendo até altas horas da noite. A Bíblia menciona este livro como se todos devessem conhecê-lo, como se estivesse nas prateleiras ao lado da Torá, como se as pessoas pudessem simplesmente abri-lo e ler mais detalhes sobre esses eventos incríveis. No entanto, em algum ponto entre os tempos antigos e os dias de hoje, ele desapareceu. Bibliotecas foram incendiadas, pergaminhos se desfizeram em pó, guerras espalharam textos preciosos como folhas ao vento. Por séculos, o livro de Jasher simplesmente desapareceu. Perdido. Um livro fantasma cuja existência era conhecida apenas por ser mencionado em outros livros. Imagine só. Um texto tão confiável que os escritores da Bíblia presumiam que seus leitores o consultariam. Um livro tão importante que eles o mencionavam sem explicação. No entanto, ele desapareceu tão completamente como se nunca tivesse existido. Então, aconteceu algo impossível. No século XVII, séculos depois do desaparecimento do último exemplar conhecido, o livro de Jasher reapareceu. Um estudioso afirmou tê-lo encontrado em uma biblioteca na Espanha. Outra versão surgiu em Veneza. Logo, cópias começaram a aparecer por toda a Europa. Mas seriam reais? Ou seriam falsificações engenhosas? Esse debate persiste até hoje. Alguns estudiosos examinam o hebraico e o declaram moderno demais para ser antigo. Outros estudam as histórias e encontram detalhes que parecem preservar tradições genuínas de milhares de anos atrás. Algumas comunidades religiosas o aceitam como escritura sagrada. Outras o desaconselham, considerando-o ficção histórica. A maioria dos leitores situa-se algures entre esses 2 extremos, fascinada pelas suas histórias, mas incerta quanto às suas origens. O que sabemos com certeza é o seguinte: o livro de Jasher contém relatos detalhados de eventos bíblicos que a própria Bíblia menciona apenas brevemente. Ele conta histórias sobre os patriarcas que você nunca ouviu na escola dominical. Revela conversas e detalhes que fazem com que figuras antigas pareçam surpreendentemente humanas. O livro descreve a construção da arca por Noé ao longo de mais de 100 anos. Conta a história da infância de Abraão e seu dramático confronto com o rei Nimrod. Explica o período de José no Egito com detalhes comoventes. Mostra as lutas e dúvidas de Moisés ao enfrentar o faraó. Seja antigo ou medieval, autêntico ou ficção inspirada, o livro de Jasher faz algo notável. Ele pega o esqueleto da história bíblica e lhe dá vida. Faz você enxergar histórias familiares sob novas perspectivas. Levanta questões que você nunca pensou em fazer. Consideremos o que estamos discutindo aqui. Um livro perdido que a própria Bíblia citou. Um texto misterioso que desapareceu por séculos e depois reapareceu sem uma explicação clara. Histórias que parecem ao mesmo tempo familiares e estranhas, bíblicas e diferentes. Alguns leitores encontram em Jasher as respostas para perguntas que os atormentavam há anos.
Por que certos eventos aconteceram? O que as pessoas estavam pensando? Como eram as conversas? O livro oferece detalhes que satisfazem essa profunda sede humana de conhecer a história completa. Outros abordam o assunto com cautela, cientes de que nem tudo que é antigo é verdade e nem tudo que reivindica autoridade a merece. Mas até mesmo os céticos muitas vezes se veem atraídos pelas narrativas de Jasher. A arte de contar histórias tem poder. Os personagens ganham vida. As lições morais ressoam através dos séculos. Esta noite, enquanto você ouve essas histórias ancestrais, você se junta a uma conversa que abrange milhares de anos. Você explora questões sobre o que perdemos, o que encontramos e o que significa redescobrir algo que nunca deveria ter desaparecido. O livro de Jasher nos desafia. Ele nos faz refletir sobre como sabemos o que sabemos. Ele levanta questões sobre a diferença entre história e verdade, entre fato e significado. E aqui está algo para refletir enquanto você adormece. E se as histórias que mais importam nem sempre forem aquelas que podem ser comprovadas em laboratórios? E se a verdade que muda vidas às vezes vier envolta em narrativa, em vez de documentada em notas de rodapé? Esses são os mistérios que exploraremos juntos. Essas são as histórias ocultas que podem mudar tudo o que você pensava saber. Fique conosco, porque a jornada está apenas começando. Capítulo 3. O menino que questionava tudo. A loja de ídolos tem cheiro de argila e lascas de madeira. O jovem Abrão, talvez com 3 anos de idade, observa seu pai moldar figuras de barro. As mãos habilidosas de Terá transformam o barro em formas diante das quais as pessoas se curvarão. Deuses feitos por dedos humanos para servir aos desejos humanos. Mas algo no espírito da criança se rebela. Ele fica sentado no canto, seus olhos escuros seguindo cada movimento. Sua mente pequena se debate com questões grandes demais para sua idade. As outras crianças de Ur brincam nas ruas. Elas riem e correm umas atrás das outras, sem se preocupar com nada. Em vez disso, Abrão faz perguntas. Pai, quem criou os deuses? As mãos de Terá param de trabalhar. Ele olha para o filho com uma mistura de orgulho e preocupação. Nós os fazemos, meu filho, com nossas mãos e nossa habilidade. Mas se você os criou, como podem ser deuses? A pergunta paira no ar como a fumaça de um altar. Terá não tem uma boa resposta. Ele retorna ao seu trabalho, esperando que o menino esqueça suas perguntas perturbadoras. Não. À medida que Abram cresce, suas perguntas se tornam mais incisivas. Ele observa pessoas se curvando diante de estátuas que caem com o vento forte. Vê sacerdotes oferecendo oferendas a deuses que nunca as consomem. Observa imagens sagradas que racham e quebram como cerâmica comum. Se eles têm poder, por que precisam que você os crie? Se são deuses, por que se quebram quando caem? Os sacerdotes de Ur começam a notar essa criança estranha. Suas perguntas incomodam as pessoas. Suas percepções desafiam crenças que perduram há gerações. Alguns pais dizem a seus filhos para ficarem longe do filho peculiar de Terá. Mas Abraão não consegue parar de ver o que vê. Não consegue parar de pensar o que pensa. Certo dia, sozinho na loja do pai, ele pega um pedaço de pau e quebra todos os ídolos, exceto o maior. Ele coloca o pedaço de pau na mão do ídolo grande. Quando o pai volta e vê a destruição, seu rosto fica vermelho de raiva. O que aconteceu aqui? A voz de Abrão é calma, inocente. Os ídolos discutiram sobre qual era o maior. O maior pegou o bastão e esmagou todos os outros. Não seja tolo, eles são apenas madeira e barro, não podem fazer nada.
O rosto jovem de Abram demonstra uma sabedoria que vai além da sua idade. Então, por que as pessoas os adoram, pai? Não há resposta. Apenas um silêncio carregado de verdade que não pode ser negada. Ao completar 12 anos, a reputação de Abrão se espalha para além dos muros da cidade. As pessoas falam do menino que enxerga através das mentiras, da criança que faz perguntas que expõem a vacuidade de suas crenças. O rei Nimrod ouve esses relatos. O mesmo Nimrod que ordenou a morte de bebês quando Abrão nasceu. O mesmo governante que se diz divino. Tragam o menino até mim, ele ordena. A convocação chega numa manhã gélida. Abrão caminha até o palácio de cabeça erguida. Seu pai o segue, com o coração palpitando de medo. O palácio se ergue sobre eles como uma montanha de pedra e arrogância. Guardas alinham-se nos corredores. Suas lanças se cruzam em padrões de violência mal contida. Mas Abrão caminha por eles sem medo. Ele estuda os murais que mostram Nimrod conquistando nações e desafiando o próprio céu. A sala do trono se abre diante deles como uma caverna esculpida em ouro e orgulho. O rei Nimrod está sentado em seu trono maciço, seus olhos tão afiados quanto as armas que lhe deram reputação. Então, diz o rei, com a voz ressoando como um trovão, esta é a criança nascida sob a estrela, aquela que, segundo meus sábios, derrubará reinos. Ele se inclina para a frente, estudando Abram como um caçador estuda sua presa. Você parece muito pequeno para ameaçar governantes poderosos. Abram avança sem hesitar. Sua voz jovem ressoa claramente pelo vasto espaço. Vossa Majestade fala de tamanho como se isso importasse na economia celestial. Davi não era pequeno quando enfrentou Golias. O Deus a quem sirvo mede corações, não altura. Os cortesãos ficam boquiabertos com tamanha ousadia vinda de uma criança. Os conselheiros de Nimrod se remexem desconfortavelmente, reconhecendo o terreno perigoso. O Deus a quem você serve? O tom de Nimrod se torna mais incisivo. E que Deus seria esse? Não vejo altar, imagem ou santuário. Onde está esse Deus que dá tanta arrogância a um menino? A resposta de Abram vem sem hesitação. Meu Deus não precisa de templo feito por mãos humanas, pois toda a terra é a sua morada. Ele não precisa de imagem, pois fez todas as coisas à sua imagem. Ele é o Deus que trouxe luz às trevas, que soprou vida no pó e que mantém as estrelas em seus lugares somente com a sua palavra. A gargalhada do rei ecoa pela sala do trono, mas não há humor nela, apenas o som áspero do poder sendo zombado. Belas palavras, rapaz, mas vamos testar sua fé com algo real. Ao gesto de Nimrod, os guardas agarram Abrão, arrastam-no para uma fornalha previamente preparada. Chamas altas se elevam, alimentadas com óleo e lenha. O calor irradia para fora, queimando cabelos e roupas a vários passos de distância. Lancem-no lá dentro, ordena Nimrod. Vamos ver se o seu Deus pode livrá-lo de um fogo mais quente que o próprio sol. Os guardas avançam em direção à fornalha, esperando que o menino grite. Que implore, que renuncie à sua fé. Ele não faz nenhuma dessas coisas. Em vez disso, algo impossível acontece. Algo que será lembrado por milhares de anos. Mas essa é uma história que merece ser contada à sua maneira. E você vai querer saber o que acontece a seguir. Então, certifique-se de se inscrever, porque esses mistérios antigos só ficam mais complexos. E aqui está algo para refletirmos enquanto continuamos. O que você estaria disposto a enfrentar por aquilo em que acredita? Que provação você atravessaria pela verdade? Vamos descobrir o que o jovem Abram encontrou em meio às chamas. Capítulo 4.
Chamas que não conseguiram consumir a fornalha ruge como um ser vivo. Os guardas arrastam Abram em direção à boca do vulcão. O calor deveria ser insuportável. Deveria fazê-lo gritar e se debater. Mas o rosto do menino permanece sereno. Seus olhos demonstram algo que parece quase paz. O rei Nimrod observa tudo do seu trono. Seus sacerdotes entoam cânticos sobre as chamas, invocando seus deuses para que o fogo arda com ainda mais intensidade. Eles invocam os poderes das trevas para consumirem esta criança que ousa desafiar sua autoridade. As chamas saltam mais alto. Elas se contorcem e dançam com uma fúria sobrenatural. Mas, à medida que Abrão se aproxima da abertura da fornalha, algo muda. O fogo que ardia como um demônio subitamente recua. É como se mãos invisíveis empurrassem as chamas para longe da entrada. O calor insuportável se transforma numa brisa morna. O rugido da combustão se suaviza, soando quase como música. Abrão entra no fogo com a mesma facilidade com que entra num jardim. As chamas se abrem diante dele como cortinas puxadas por mãos invisíveis. Onde o fogo toca suas roupas, não deixa marca. Onde roça sua pele, não causa queimaduras. Ele permanece no centro da fornalha com a mesma tranquilidade de quem está em um prado. Seu rosto irradia uma luz que nada tem a ver com as chamas ao seu redor. Os guardas cambaleiam para trás. Sua coragem evapora como água em pedra quente. Os sacerdotes interrompem seus cânticos. Suas vozes se extinguem em gargantas subitamente secas pelo terror. Até mesmo Nimrod se levanta de seu trono. Seu rosto empalidece sob a barba escura. Suas mãos se agarram aos braços do assento, até que seus nós dos dedos fiquem brancos. De dentro da fornalha, a voz de Abrão ressoa clara e forte. Vês agora, majestade, a diferença entre os deuses feitos por mãos humanas e o Deus que criou as mãos humanas. O teu fogo não tem poder sobre aqueles que lhe pertencem. Então, algo ainda mais extraordinário acontece. Uma figura surge ao lado de Abrão nas chamas. Alguém cujo rosto brilha com uma luz tão intensa que os olhos mortais não conseguem suportar diretamente. A presença preenche a fornalha com uma glória que faz o próprio fogo parecer fraco em comparação. Aqueles que testemunharem isso passarão o resto da vida tentando descrever o que viram. Jamais conseguirão capturar a essência dessa manifestação divina. A porta da fornalha se abre sozinha. Abrão sai sem sequer o cheiro de fumaça em suas roupas. As chamas se apagam atrás dele, voltando a ser fogo comum. Mas todos os presentes sabem que testemunharam algo que transcende a natureza. Algo que desafia todas as suposições sobre poder e autoridade. Nimrod encara o jovem diante de seu trono. Não vê mais um garoto problemático. Reconhece, em vez disso, uma força capaz de derrubar reinos sem sequer desembainhar uma espada. A estrela que anunciou o nascimento de Abram agora parece um aviso, e não uma mera coincidência. Vá, diz Nimrod finalmente. Sua voz carrega uma derrota que ele jamais admitirá em voz alta. Leve seu Deus e sua fé e saia do meu reino. Nunca mais deixe que eu veja seu rosto. Abraão faz uma reverência respeitosa antes de se virar para sair. Seu comportamento permanece cortês, mesmo na vitória. Vou em paz, Vossa Majestade. Que um dia Vossa Majestade descubra que o Deus que me livrou do seu fogo anseia por livrá-la do fardo de tentar ser Deus ela mesma. Dito isso, ele sai da sala do trono. Deixa para trás um rei que jamais se sentirá tão seguro em seu trono novamente. Mas a história de Abram está apenas começando. O menino que sobreviveu às chamas se tornará um homem que ouvirá um chamado impossível.
uma voz que lhe pedirá para deixar tudo o que lhe é familiar e entrar em um futuro conhecido apenas pelos céus. E o que acontece a seguir? Envolve uma jornada que ninguém em sã consciência tentaria. Uma promessa que parece boa demais para ser verdade. E uma prova que exigirá mais fé do que sobreviver a um incêndio jamais exigiu. Se você se interessa por essas histórias ocultas, clique no botão curtir. Compartilhe com alguém que também gosta de mistérios bíblicos e deixe um comentário com suas impressões. Queremos saber o que você pensa enquanto essas histórias antigas se desenrolam. Porque eis uma questão que vale a pena refletir. Se Abrão pôde confiar em Deus em meio às chamas, que situação em sua vida poderia exigir esse mesmo tipo de fé? Que fogo você está enfrentando que só o céu pode ajudá-lo a atravessar? Fique conosco. A jornada está prestes a ficar ainda mais incrível. Capítulo 5. A jornada impossível. Começa, a voz surge nas profundezas da noite. Abram, agora um homem adulto com fios de cabelo grisalhos na barba, desperta com a consciência gradual de quem esperava por este momento. A presença que preenche sua tenda é ao mesmo tempo imponente e íntima, terrível e gentil, carregando consigo o peso da eternidade e o calor do amor perfeito. Saia deste lugar. 3 palavras simples que mudarão tudo. Saiam da sua terra, do seu povo e da casa de seus pais. Vão para a terra que eu lhes mostrarei. Abram senta-se lentamente. Seu coração dispara. Sua mente fervilha de perguntas. Ir embora? Deixar tudo para trás? Ir para onde? Por quê? Mas a voz continua, e as palavras que se seguem valem mais do que todo o ouro de Ur. Eu farei de você uma grande nação. Eu te abençoarei. Eu engrandecerei o seu nome. Você será uma bênção. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Abraão se levanta e sai para o pátio iluminado pelas estrelas. Ele ergue os olhos para o vasto céu. As mesmas estrelas que anunciaram seu nascimento agora testemunham este momento de chamado. Sua esposa, Sara, se mexe dentro da tenda. Sua intuição pressente a mudança mesmo em sono profundo. Ela abre os olhos e o encontra ajoelhado ao lado da cama, o rosto iluminado pelo luar. O que foi? Ela sussurra, estendendo a mão para pegar a mão trêmula dele. Deus falou novamente. Ele nos chama para deixar Ur, para abandonar tudo o que conhecemos, para segui-lo a uma terra que nunca vimos. Ele faz uma pausa, e suas próximas palavras carregam o peso de uma promessa impossível. Ele diz que fará de nós uma grande nação. Sara senta-se lentamente. Sua mente luta com as realidades práticas. Eles não são mais jovens. Seus cabelos já estão grisalhos. Suas esperanças de ter filhos foram há muito enterradas sob o peso dos anos que se passaram. No entanto, algo na voz do marido faz com que seu coração se encha de uma fé que corresponde à mensagem. Quando partimos? 4 palavras simples que selam o destino deles. Os preparativos começam ao amanhecer. Uma vida inteira de posses de repente parece um amontoado sem sentido. Abram separa seus pertences com eficiência implacável. Guarda apenas o essencial. Desfaz-se de todo o resto. Servos carregam camelos com tendas e provisões, odres de água e panelas, o básico para a vida no deserto. Os rebanhos que constituem sua riqueza são reunidos e contados. Centenas de ovelhas e cabras os acompanharão rumo ao desconhecido. Terá, o pai idoso de Abrão, aproxima-se enquanto a caravana toma forma. Seu rosto demonstra tristeza e orgulho em igual medida. Eu te criei para seguir meus passos, para herdar meus negócios, para me dar netos.
Em vez disso, você persegue deuses invisíveis e promessas impossíveis. Abrão abraça o pai com uma força gentil. Vem conosco, pai. Deixa os deuses criados por tuas mãos e descobre o Deus que criou tuas mãos. Mas Terra balança a cabeça negativamente. Lágrimas escorrem por suas bochechas curtidas pelo tempo. Sou velho demais para aprender coisas novas. Estou muito preso aos meus padrões. Minhas raízes cresceram fundo demais para serem transplantadas. Vá com a minha bênção, meu filho, mas saiba que meu coração se parte ao vê-lo partir. O velho pressiona uma pequena figura esculpida na palma da mão de Abrão. Um Deus viajante, destinado a proteger as jornadas. Então, ele se afasta antes que suas lágrimas o envergonhem. Ló, sobrinho de Abrão, aparece com semblante ansioso e olhar determinado. Tio, deixe-me ir com você. Você tem sido mais do que família para mim. Você tem sido meu professor nos caminhos da fé. A visão do entusiasmo do sobrinho desperta algo profundo no coração de Abrão. Um calor que parece um prenúncio dos filhos que ele e Sara nunca conceberam. Venham então. A estrada é longa e o destino desconhecido, mas viajamos sob a proteção dos céus. A caravana que finalmente parte estende-se pelo deserto como um rio caudaloso. Centenas de pessoas, milhares de animais, movendo-se em majestosa procissão em direção a horizontes que cintilam com calor e possibilidades. Atrás deles, a grande cidade de Ur desaparece gradualmente na névoa do deserto. Suas torres e templos tornam-se meras sombras contra o céu. À frente, a natureza selvagem, a incerteza, a aventura, o desdobramento lento de promessas grandiosas demais para a mente mortal compreender plenamente. O deserto os põe à prova desde o primeiro dia. O calor oprime como uma mão pesada. A imensidão ameaça engolir sua pequena caravana sem deixar rastro. A água torna-se preciosa. A sombra, um luxo. Dar um passo após o outro transforma-se num ato de fé renovado a cada passo. Contudo, Abraão segue em frente com determinação inabalável, guiado por uma bússola interior que sempre aponta para o cumprimento da promessa divina. As noites trazem alívio do sol, mas também seus próprios desafios. Animais selvagens rondam os arredores dos acampamentos. Seus olhos refletem a luz da fogueira. Bandidos observam de esconderijos, calculando a força dos guardas em relação ao valor da riqueza. Mas, de alguma forma, a proteção sempre surge quando o perigo ameaça, como se mãos invisíveis guiassem seu caminho pela selva. O primeiro oásis surge como um milagre de verde em meio ao marrom infinito. Palmeiras balançam ao vento. Uma nascente brota de profundezas que falam de provisão divina. A caravana permanece ali por 3 dias. Pessoas e animais bebem profundamente. Eles se livram da poeira da viagem. Eles se lembram da sensação de frescor e conforto. Ali, junto às águas tranquilas, Abrão constrói seu primeiro altar na terra prometida. As pedras se encaixam sob suas mãos, como se tivessem esperado séculos para cumprir esse propósito. Quando o fogo desce do céu para consumir seu sacrifício, todos os membros da caravana sabem que estão testemunhando algo além do curso normal da natureza. Abrão ajoelha-se junto ao altar, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele está tomado pela bondade de um Deus que o conduziu em segurança através do deserto até este lugar de descanso. Sara pega a mão do marido e a aperta suavemente. Seu coração está repleto de admiração pelo caminho que escolheram. O caminho à frente permanece incerto. A terra prometida ainda se esconde além de horizontes distantes, mas eles não são mais as mesmas pessoas que deixaram os portões de Ur.
Agora são peregrinos, marcados pelo céu, chamados a um destino que ecoará por eras vindouras. E a jornada deles está apenas começando, porque o Deus que os chamou do conforto para um território desconhecido tem planos que testarão sua fé de maneiras que eles ainda não podem imaginar. Certifique-se de estar inscrito, porque o que vem a seguir envolve um drama familiar que faria uma novela moderna parecer inocente. Irmãos em guerra, engano nas sombras e consequências que reverberam por gerações. Essas histórias ocultas do livro de Jasser revelam verdades sobre a natureza humana que são tão relevantes hoje quanto eram há milhares de anos. Fique conosco. O melhor ainda está por vir. Capítulo 6. Quando irmãos se tornam inimigos. O cheiro do ensopado de lentilhas invade a tenda como uma promessa. Jacó mexe a panela lentamente, vermelho, espesso e borbulhante. Seu irmão Esaú está caçando há dias. Jacó sabe que ele voltará faminto, desesperado, vulnerável. Este é o momento que Jacó estava esperando. O som de passos pesados anuncia a chegada de Esaú. Ele entra cambaleando no acampamento, o rosto abatido pelo cansaço. Seu corpo treme de esforço. A caçada foi infrutífera. Seu estômago está vazio. Suas forças estão quase esgotadas. Irmão, ele ofega. Deixe-me comer um pouco desse ensopado. Estou exausto. Jacob não levanta os olhos enquanto mexe os pés. Sua voz sai calma, calculada. Venda-me primeiro o seu direito de primogenitura. As palavras pairam no ar como a fumaça de um sacrifício. Esaú ri. Mas não há humor em seu riso, apenas desespero. Estou prestes a morrer de fome. De que me serve um direito de primogenitura? Jure para mim primeiro. Esaú faz o juramento, sem pensar, sem considerar, trocando seu futuro por uma refeição, trocando sua herança por um alívio temporário. Jacó serve o guisado e o pão. Esaú come com a urgência de um homem que pensa apenas no presente. Ele não sabe que acabou de mudar o curso da história. Nenhum dos irmãos compreende totalmente o que aconteceu. Um pensa que conseguiu uma refeição. O outro acredita que garantiu o seu destino. Ambos estão certos e ambos estão errados. Os anos passam. Seu pai, Isaac, envelhece. Sua visão se turva até que as sombras substituem a clareza da visão. Ele sente a morte se aproximando como o anoitecer após um longo dia. Chegou a hora de transmitir a grande bênção, a promessa feita a Abraão e destinada ao filho primogênito. Isaac chama Esaú para perto de si. Sua voz é suave, repleta de amor paterno. Meu filho, estou velho. Não sei o dia da minha morte. Pegue suas armas e cace para mim. Prepare a comida que eu amo. Traga-a para mim para que eu possa lhe dar minha bênção antes de morrer. O coração de Esaú se enche de alegria. Finalmente, o momento que ele esperou por toda a vida. Mas Rebeca escuta tudo de trás da parede da tenda. Seu coração dispara de medo. Ela conhece a profecia proferida antes do nascimento de seus filhos. O mais velho servirá ao mais novo. Se Isaac abençoar Esaú, o plano de Deus será frustrado. Ela age rapidamente, chamando Jacó para perto de si com sussurros urgentes. Seu pai está prestes a abençoar Esaú. Ouça atentamente o que eu digo. O plano dela se desenrola rapidamente. Jacó levará comida para seu pai. Cobrirá sua pele macia com pelos de cabra. Vestirá as roupas de Esaú. Na escuridão da presença de seu pai, receberá a bênção destinada a seu irmão. O coração de Jacó está dividido entre duas direções. Meu irmão é peludo e eu sou liso. E se meu pai me tocar? Vou atrair uma maldição em vez de uma bênção. Mas a determinação de sua mãe supera suas dúvidas. Que
que qualquer maldição caia sobre mim. Apenas obedeça à minha voz. O engano se desenrola com meticulosa precisão. Jacó veste as roupas de Esaú. O aroma dos campos e da caça impregna o tecido. Peles de cabra cobrem suas mãos e pescoço. Rebeca prepara a comida exatamente como Isaque gosta. Tudo está pronto, exceto o coração de Jacó, que bate como um tambor contra suas costelas. Ele se aproxima do leito do pai, sua voz cuidadosamente controlada. Meu pai. Isaque se vira na direção do som. A confusão nubla seu semblante. Eis-me aqui. Quem é você, meu filho? A questão paira entre eles como uma ponte que Jacó precisa atravessar. Eu sou Esaú, seu primogênito. Fiz como você me ordenou. Por favor, sente-se e coma minha caça para que você me abençoe. A suspeita de Isaque começa a despertar. Como você encontrou tão rápido, meu filho? A resposta de Jacó vem com muita naturalidade. Porque o Senhor teu Deus me trouxe isso. O velho sente que algo está errado. Ele não consegue entender o que o perturba. Aproxima-te, meu filho, para que eu te toque e saiba se és realmente Esaú ou não. As mãos de Jacó tremem enquanto os dedos de seu pai exploram sua pele. O pelo de cabra convence ao toque. Mas o coração de Isaque ainda vacila. A voz é a voz de Jacó, mas as mãos são as mãos de Esaú. Contudo, ele prossegue com a bênção, e as palavras que fluem de seus lábios moldarão o destino por gerações. Que Deus te dê o orvalho do céu e a riqueza da terra, fartura de trigo e vinho novo. Que as nações te sirvam e os povos se prostrem diante de ti. Sê Senhor sobre teus irmãos. Que os filhos de tua mãe se prostrem diante de ti. Jacó recebe as palavras que moldarão seu futuro, mas elas têm um gosto amargo em sua língua. Ele conquistou o que queria por meio do engano, e a vitória lhe parece vazia. Ao sair, os passos de Esaú ecoam do lado de fora da tenda. A verdade explode como um relâmpago em céu claro. Esaú prepara a refeição favorita de seu pai e a leva ansiosamente para a tenda. Que meu pai se levante e coma a caça de seu filho, para que vocês me abençoem. A confusão de Isaque se transforma em horror. Quem é você? Eu sou teu filho, teu primogênito, Esaú. O velho treme violentamente. Quem foi então que caçou a presa e a trouxe para mim? Eu a comi toda antes de você chegar e o abençoei. Sim, e ele será abençoado. As palavras caem como pedras em águas tranquilas, provocando ondas de compreensão no coração de Esaú. Abençoa-me e a mim também, pai. O grito de Esaú rasga a tenda, o som de um homem cujo mundo desmoronou. Ele chora como um animal ferido. O coração de Isaque se parte pela perda de seu filho predileto. Mas a bênção não pode ser revogada. Seu irmão veio de forma enganosa e roubou sua bênção. A tristeza de Esaú se transforma em fúria. Não é verdade que ele se chama Jacó? Ele me enganou 2 vezes. Tomou meu direito de primogenitura. Agora, tomou minha bênção. Sua voz se torna perigosa. Você não reservou uma bênção para mim? Isaque oferece o que pode, mas são apenas migalhas em comparação com o que Jacó recebeu. O ódio cresce no coração de Esaú como uma planta venenosa. Os dias de luto por meu pai estão se aproximando. Então, matarei meu irmão Jacó. Mas eis o que torna essa história ainda mais poderosa. Os propósitos de Deus avançam mesmo através das falhas humanas. O que parece ser a destruição de uma família se torna o alicerce para uma nação. E a pergunta que todos devemos nos fazer é esta: com que frequência tentamos impor as promessas de Deus por meio de nossos próprios planos? Com que frequência nossa impaciência cria problemas que somente a graça divina pode resolver?
Se esta história te fez refletir, clique no botão Gostei. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essas lições ancestrais e deixe um comentário abaixo com suas reflexões sobre fé, família e as consequências do engano. Porque o que acontece a seguir envolve sonhos, traição e um reencontro que lhe fará chorar. Fiquem ligados, a jornada continua. Capítulo 7. Sonhos acorrentados. O casaco colorido reflete a luz do sol como um arco-íris. José veste-o com uma dignidade serena. Cada fio foi tecido pelas mãos amorosas de seu pai. Cada tonalidade escolhida com cuidado. Mas seus irmãos o observam usá-lo, e seus corações se enchem de inveja. Por que o mais jovem entre eles deveria receber tal honra? Por que o amor de seu pai deveria ser tão desigual? O livro de Jazer nos conta que os sonhos de José começam quando ele completa 17 anos. Eles vêm no meio da noite. Vívidos como visões em vigília, claros como profecias. No primeiro sonho, ele e seus irmãos trabalham no campo amarrando grãos. Seu feixe se ergue e fica em pé. Os deles se curvam ao redor dele como adoradores diante de um altar. Ele compartilha o sonho no café da manhã. Sua voz transborda admiração. Escute este sonho que tive. Estávamos amarrando feixes de trigo quando, de repente, meu feixe se ergueu e ficou em pé. Seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. As palavras se perdem em um silêncio pesado. Você pretende reinar sobre nós? Pergunta Judá, com a voz carregada de raiva. Você realmente vai nos governar? Eles ouvem no relato inocente de José uma reivindicação de supremacia, uma declaração de domínio futuro. O segundo sonho vem logo em seguida, ainda mais perturbador que o primeiro. Joseph vê o sol, a lua e 11 estrelas curvando-se diante dele em um céu resplandecente de luz sobrenatural. Essa visão ele compartilha com seu pai e seus irmãos. Até mesmo o rosto de Jacob demonstra preocupação. Que sonho é esse? Será que eu, sua mãe e seus irmãos nos curvaremos diante de você? Jacó repreende seu filho gentilmente. Mas o livro de Jazer nos conta que ele guarda essas palavras em seu coração, ponderando sobre seu significado. O ódio entre os irmãos se intensifica a cada dia que passa. Eles veem como o pai envia José para verificar como estão. Eles ouvem as perguntas que ele faz, os relatórios que ele traz. Na visão deles, ele deixa de ser um irmão amoroso e passa a ser um espião. Lá vem o sonhador, murmuram ao vê-lo se aproximando pelos campos. A oportunidade surge quando Jacó envia José para encontrar seus irmãos perto de Dotã. Eles o avistam de longe, uma pequena figura contra a vasta paisagem, e a raiva deles se cristaliza em um propósito mortal. Vamos matá-lo e jogá-lo num fosso. Diremos que um animal selvagem o devorou. Depois, veremos o que acontecerá com seus sonhos. Mas Reuben recua diante da iminência de cometer um assassinato. Não vamos tirar a vida dele. Joguem-no neste fosso, mas não toquem nele. Ele planeja resgatar Joseph secretamente e devolvê-lo ao pai deles. José se aproxima com alegria no coração, alheio à tempestade que se forma ao seu redor. Ele cumprimenta a todos, ansioso para compartilhar notícias de casa. Eles investem contra ele como lobos, suas mãos ásperas de fúria acumulada. O belo casaco rasga sob seus dedos ávidos. Por favor, meus irmãos, implora José. Mas eles não ouvem mais súplicas. Anos de ciúme transbordam em violência. Eles o agarram e o jogam no fosso vazio. Suas paredes são íngremes demais para escalar. Sua profundidade é grande demais para escapar. Ele aterrissa com força no fundo rochoso. Sua voz ecoa na escuridão,
enquanto ele chama seus nomes. Eles se sentam para comer, enquanto os gritos do irmão sobem da vala como a fumaça de um sacrifício. Uma caravana surge no horizonte. Mercadores a caminho do Egito com especiarias e mercadorias. Judá levanta os olhos da refeição. Um plano diferente começa a se formar. Que proveito teremos em matar nosso irmão? Venham, vamos vendê-lo a esses comerciantes. 20 moedas de prata mudam de mãos. José torna-se propriedade em vez de família. Os mercadores o retiram do poço. Seus olhos estão arregalados de incredulidade. Meus irmãos, ele sussurra, mas correntes já estão sendo colocadas em seus pulsos. A caravana segue em frente, levando-o rumo a um futuro que nenhum deles consegue imaginar. Eles sacrificam um bode e mergulham a túnica de José no sangue dele. As belas cores agora estão manchadas de escuridão pela decepção. Eles voltam para casa com rostos marcados pela tristeza. Encontramos isto. Por favor, examine para ver se é a túnica do seu filho. As mãos de Jacó tremem ao reconhecer o casaco que ele fez com tanto cuidado. É a túnica do meu filho. Algum animal selvagem o devorou. José certamente foi despedaçado. A dor de Jacó enche a tenda como uma enchente, arrastando tudo em seu caminho. Descerei ao túmulo em luto pelo meu filho, declara ele. E nenhum consolo que lhe ofereçam poderá alcançá-lo em sua tristeza. Enquanto isso, José viaja acorrentado rumo ao Egito, mas seus sonhos o acompanham, sementes de um destino que florescerão em solo estrangeiro. No Egito, ele é vendido a Potifar, capitão da guarda do faraó, a casa que se torna o seu mundo, e ele o transforma através de uma fé simples. Tudo o que Joseph toca, prospera. Cada projeto que ele supervisiona supera as expectativas. Seu mestre observa com crescente espanto, mas a prosperidade traz consigo a tentação disfarçada de beleza. A esposa de Potifar repara no belo jovem hebreu. Dia após dia, ela o observa trabalhar. Deite-se comigo, ela sussurra quando estão a sós. A recusa de José é rápida e firme. Meu senhor me confiou tudo. Como eu poderia cometer uma maldade tão grande e pecar contra Deus? Mas o desejo dela se transforma em obsessão. A cada dia, ela renova suas investidas. A cada dia, Joseph mantém sua integridade, até o dia em que ela o pegar pela roupa. Venha para a cama comigo. José se desvencilha bruscamente, deixando sua capa nas mãos dela enquanto foge. Às vezes, correr é a maior vitória. Seus gritos fazem os criados correrem. A mentira queima no ar como ácido. Esse hebreu veio para zombar de mim. Ele deixou sua capa quando eu gritei. Os portões da prisão se fecham atrás de Joseph com um estrondo. De administrador de casa a criminoso condenado em um único dia. Mesmo assim, a graça divina o acompanha. O carcereiro logo confia todos os prisioneiros aos cuidados de José. 2 companheiros de prisão chegam com semblantes preocupados. O mordomo e o padeiro do faraó caem em desgraça perante a realeza. Certa manhã, acordam com visões que perturbam seu sono. José oferece ajuda com palavras gentis. As interpretações não pertencem a Deus? Por favor, conte-me seus sonhos. Suas interpretações se provam verdadeiras com uma precisão assustadora. O mordomo retorna ao seu posto. O padeiro encontra seu destino. José observa o mordomo sair, com a esperança brilhando em seu peito. Certamente agora chegará sua libertação. Mas o mordomo esquece Joseph tão completamente como se ele nunca tivesse existido. 2 anos se passam na escuridão da prisão. 2 anos de espera, de esperança, de confiança de que o plano de Deus continua mesmo nas profundezas. Eis a poderosa verdade que o livro de Jasser revela.
Às vezes, as maiores vitórias de Deus exigem jornadas pelos vales mais profundos. O caminho de José, de filho predileto a prisioneiro esquecido, parece um desastre, mas cada passo o prepara para propósitos que ele não consegue compreender. Se você está atravessando um período difícil agora, lembre-se da história de José. Lembre-se de que o poço e a prisão não foram o fim. Foram uma preparação para o palácio. Se essas histórias estão tocando seu coração, inscreva-se no canal. Porque o que acontece a seguir? Um reencontro emocionante que vai te deixar em lágrimas. E comente abaixo. Você já se sentiu esquecido como José? Como você manteve a fé viva na escuridão? Fique conosco. A melhor parte está por vir. Capítulo 8. A montanha que mudou tudo. A madeira pesa sobre os ombros de Isaac. Ele sobe o caminho rochoso atrás de seu pai, Abraão. Suas sandálias raspam na pedra. A respiração deles fica ofegante no ar rarefeito da montanha. Nenhum dos dois fala sobre o que os espera no topo. Há 3 dias, Deus falou com Abraão durante a noite. Há 3 dias, tudo mudou. Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, num dos montes que eu te mostrarei. O livro de Jazer nos conta que o coração de Abraão quase parou. Era Isaque, o filho milagroso nascido quando Sara tinha 90 anos, o filho por meio de quem as nações seriam abençoadas, a prova viva da promessa de Deus. Contudo, Abraão levantou-se antes do amanhecer. Rachou a lenha para a oferta. Selou seu jumento. Sem discussão, sem negociação, apenas obediência silenciosa. Sara continua dormindo, sem saber nada sobre o verdadeiro propósito desta jornada. Abraão disse-lhe apenas que levaria Isaque para estudar os caminhos do Senhor. Agora eles sobem juntos, pai e filho, a lenha e o fogo, a faca escondida na túnica de Abraão. O silêncio entre eles torna-se pesado, até que Isaque fala: Pai, sim, meu filho. Vejo o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? A voz de Abraão embarga, mas sua fé fala mais alto que seu medo. O próprio Deus proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho. O livro de Jazer revela que Isaque não era uma criança naquele momento. Ele tinha 37 anos, forte o suficiente para resistir, velho o suficiente para fugir. Mas algo no rosto de seu pai lhe diz tudo, e Isaac faz uma escolha que ecoa pela eternidade. Eles chegam ao local escolhido enquanto o sol se eleva. As mãos de Abraão tremem enquanto ele constrói o altar. Pedra sobre pedra. Cada peça colocada com o cuidado de quem sabe que este momento ecoará pela eternidade. Isaque observa. A compreensão surge lentamente em seus olhos. Quando o altar está completo, seu pai se vira para ele com lágrimas escorrendo pelo rosto marcado pelo tempo. Meu filho, o Senhor ordenou que você seja oferecido em sacrifício. Isaque conseguia correr, ele conseguia lutar. Ele conseguia pedir ajuda. Em vez disso, ele inclina a cabeça. Pai, faze tudo o que o Senhor ordenou. Estou pronto. O livro de Jazer nos conta que a boa vontade de Isaque o tornou tão grande quanto seu pai naquele momento. As mãos de Abraão tremem enquanto ele amarra os braços e as pernas de Isaque. Não com muita força, pois ele não suporta causar dor, mas com firmeza, como exige a lei. Isaac permanece imóvel sobre a madeira. Seus olhos fechados, seus lábios se movem em silenciosa oração. O sol da manhã banha o topo da montanha com uma luz dourada, como se o próprio céu testemunhasse essa suprema prova de fé. A faca se ergue na mão de Abraão. Ela capta a luz do sol, brilhando como uma estrela.
Seu braço treme sob o peso dessa ordem impossível. Lá embaixo, Isaac espera com a paciência da confiança perfeita. Ao redor deles, o mundo prende a respiração. Até o vento para de soprar nos picos das montanhas. Então, a voz do anjo rasga o silêncio como um trovão. Abraão, Abraão, aqui estou. Não estenda a mão contra o menino, nem lhe faça mal algum. Pois agora sei que você teme a Deus, visto que não me negou seu filho, seu único filho. A faca cai da mão de Abraão, fazendo um estrondo ao bater nas pedras. Pai e filho choram juntos enquanto as cordas se soltam. Atrás deles, preso pelos chifres num matagal, está um carneiro. A provisão de Deus aparecendo no exato momento da necessidade. Abraão deu ao lugar o nome de O Senhor Proverá. E o livro de Jazer nos conta que esse nome ainda ressoa nas colinas de Moriá. Ao descerem a montanha, Isaac caminha de forma diferente. O menino que subiu se tornou um homem de fé na descida. Esta montanha se tornará a terra sagrada. Gerações depois, Salomão construirá seu templo aqui. O altar onde Isaac se ofereceu em sacrifício se tornará o lugar de onde milhares de sacrifícios ascenderão aos céus. O que começou como um teste à fé de um homem, torna-se o alicerce da adoração de uma nação. Mas eis a verdade mais profunda que o livro de Jazer revela. Esta história não trata apenas da fé de Abraão ou da boa vontade de Isaac. Trata-se da confiança suprema que leva à provisão suprema. Sussurra que as provações de Deus também são dádivas de Deus. Que os caminhos mais difíceis muitas vezes levam às maiores revelações. Que quando estamos dispostos a entregar tudo a Deus, descobrimos que Ele tem preparado tudo o que precisamos. Pense nisso enquanto você adormece esta noite. O que Deus está pedindo que você coloque no altar? Com o que você precisa confiar a Ele, mesmo quando não consegue ver a sua provisão? Se esta história te emocionou, clique no botão Gostei. Compartilhe com alguém que precisa se lembrar de que Deus provê. E deixe um comentário contando o que esta história significa para você. Porque da próxima vez, vamos mergulhar em um dos eventos mais dramáticos da história da humanidade. A noite em que a morte passou, o momento em que a escravidão terminou, o êxodo que mudou tudo. Você não vai querer perder. Assine já. Durma bem, sabendo que o Deus que proveu para Abraão e Isaac é o mesmo Deus que te vê agora, que conhece suas lutas, que está preparando uma provisão que você ainda não consegue ver. Bons sonhos, amigos. A jornada continua em breve. Capítulo 9. Sangue nos ombros da porta. A hora da meia-noite se aproxima do Egito como uma sombra com asas. Em toda a terra, famílias hebreias se reúnem atrás de portas marcadas com sangue de cordeiro. Seus corações palpitam com uma mistura de medo e fé. O livro de Jazer nos conta que eles fazem sua última refeição no Egito com sandálias nos pés e cajados nas mãos. Prontos para fugir do único lar que a maioria já conheceu. 9 pragas já assolaram o Egito. A água se transformou em sangue. Rãs cobriam todas as superfícies. Moscas e mosquitos infestavam o ar. O gado morria nos campos. Furúnculos cobriam a pele humana. Granizo misturado com fogo destruía as plantações. Gafanhotos devoravam o que o granizo poupava. Uma escuridão tão densa que podia ser sentida. Cada praga demonstrava a impotência dos deuses do Egito, a futilidade da resistência do faraó, o triunfo iminente do Deus de Israel. Mas o coração de Faraó permaneceu endurecido. Seu orgulho provou ser mais forte que a sabedoria, sua teimosia mais poderosa que a razão. Agora vem a praga final, aquela que quebrará a vontade do rei, demonstrando que Deus não se alegra com a destruição.
Moisés proferiu a advertência com solenidade e gravidade. Todo primogênito do Egito morrerá, desde o primogênito do faraó, que se senta no trono, até o primogênito da escrava em seu moinho. Haverá um lamento ensurdecedor por todo o Egito, pior do que jamais houve ou jamais haverá. Mas mesmo ao anunciar o julgamento, Moisés providenciou uma saída. O sangue nos batentes das portas marcaria as casas hebreias como proteção divina. A morte pouparia aqueles que confiassem na provisão de Deus, enquanto atingiria aqueles que rejeitassem a sua misericórdia. Esta noite, essa profecia se torna realidade. As mães hebreias abraçam seus filhos. Os pais hebreus vigiam a porta. O cordeiro foi sacrificado. Seu sangue foi pintado na moldura da porta. Sua carne foi assada e comida às pressas. Lá fora, a morte percorre as ruas do Egito com uma precisão silenciosa. Do palácio do faraó à cabana do mais humilde servo, o anjo da destruição cobra seu tributo. Os primogênitos que adormeceram esperando mais um amanhecer comum despertam, em vez disso, na eternidade. O grito que ecoa das casas egípcias rasga a noite como um tecido, um lamento que faz a própria terra parecer chorar. O próprio filho do faraó jaz imóvel nos aposentos reais. O herdeiro do trono do Egito, agora além das coroas terrenas. O rei que se declarou divino descobre sua impotência diante do Deus dos escravos. Sua dor explode em rendição desesperada. Ele convoca Moisés e Arão na escuridão. Sua voz embarga de uma emoção tão intensa que desafia a compostura real. Levante-se, deixe meu povo, você e os israelitas. Vá, adore o Senhor como você pediu. Leve seus rebanhos e manadas e vá. E também me abençoe. O homem que outrora alegava não conhecer o Deus de Israel, agora implora a bênção dos servos que tentou destruir. Os egípcios entregam presentes aos seus vizinhos hebreus que partem. As mãos tremem de perda e medo. Ouro e prata, roupas e pedras preciosas. Eles despejam tudo nos sacos hebreus como água de represas rompidas. A riqueza saqueada durante 4 séculos de escravidão muda de mãos em uma única noite. 600.000 homens hebreus saem do Egito com suas famílias. Uma multidão tão vasta que se estende além da vista. Eles carregam consigo os ossos de José, honrando a promessa feita séculos antes. Deus os guia não pelo caminho costeiro mais curto, mas pelo deserto em direção ao Mar Vermelho. A coluna de nuvem durante o dia e de fogo durante a noite guia seus passos. Prova visível da presença divina entre eles. Atrás deles, o coração do faraó endurece mais uma vez. O que fizemos? Deixamos os israelitas partirem e perdemos seus serviços. O orgulho se mostra mais forte que a sabedoria, mesmo após uma perda devastadora. O exército egípcio mobiliza-se com rapidez e eficiência. 600 carros de guerra selecionados lideram o ataque. O próprio faraó comanda a perseguição. Israel acampa junto ao Mar Vermelho, aparentemente encurralados entre a água e o exército que se aproxima. O mar estende-se diante deles como uma barreira intransponível. Atrás deles, nuvens de poeira anunciam a aproximação do faraó. O terror toma conta da multidão hebraica. Foi porque não havia sepulturas no Egito que nos trouxeste para morrer no deserto? Clamam eles a Moisés. Moisés se coloca entre o pânico do seu povo e a perseguição do faraó. Sua voz transmite uma calma certeza. Não tenham medo. Permaneçam firmes e verão a libertação que o Senhor trará hoje. Os egípcios que vocês veem hoje nunca mais verão. O Senhor lutará por vocês. Vocês só precisam ficar quietos. A instrução de Deus se apresenta com uma simplicidade impressionante. Levante seu cajado
e estenda a mão sobre o mar para dividir as águas. O homem que outrora protestava contra a sua inadequação, agora detém um poder que comanda a própria criação. Moisés estende a mão sobre o mar. As águas que fluíram juntas, desde a criação, se separam como cortinas abertas por mãos invisíveis. O fundo do mar parece seco como um deserto. Paredes de água erguem-se firmes em ambos os lados. A física curva-se ao comando divino, enquanto o impossível se torna o caminho da libertação. Os hebreus marcham com corações trêmulos e olhos admirados. Seus pés encontram solo firme, onde as ondas deveriam tê-los engolido. Crianças que horas antes choravam de terror, agora riem dos peixes que nadam nas paredes de cristal ao lado delas. O exército do faraó segue com a confiança daqueles que confundem a paciência divina com a fraqueza divina. Mas o Senhor luta contra o Egito com confusão e terror. As rodas dos carros atolam na lama. Os cavalos empinam e se recusam a avançar. Vamos fugir dos israelitas, gritam os soldados. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. O reconhecimento chega tarde demais para escapar. Moisés estende a mão sobre o mar mais uma vez. As paredes de água desabam com um estrondo ensurdecedor. O mar retorna ao seu lugar, levando embora o florescimento do poderio militar egípcio. Israel observa da margem oposta, enquanto corpos são trazidos pela maré até a praia. Evidências de libertação tão completas que não deixam dúvidas. Miriam pega seu pandeiro e lidera as mulheres no canto. Cantem ao Senhor, pois Ele é soberanamente exaltado. Ele lançou ao mar tanto o cavalo quanto o condutor. Eis a poderosa verdade que o livro de Jasher revela. Algumas libertações exigem intervenção divina que vai além da capacidade humana. Nenhum planejamento teria sido capaz de libertar 2 milhões de escravos do maior império do mundo. Nenhuma estratégia humana teria sido capaz de abrir o Mar Vermelho. Algumas vitórias pertencem inteiramente a Deus. Enquanto você descansa esta noite, pense nisto. Que Mar Vermelho você está enfrentando? Que situação impossível precisa de intervenção divina? O que você precisa confiar em Deus para resolver porque simplesmente não consegue fazer sozinho? Se esta história tocou sua alma, inscreva-se no canal. Compartilhe com alguém que precisa se lembrar de que Deus ainda liberta o seu povo. Comente abaixo o que está falando ao seu coração. Por que o nosso capítulo final? Ele fecha o ciclo, o legado dessas histórias antigas. As questões que elas levantam, as verdades que elas revelam. Você chegou até aqui. Não perca a conclusão. Bons sonhos, amigos. E lembrem-se, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho pode lidar com qualquer situação que vocês estejam enfrentando. Capítulo 10. Águas que se erguiam como paredes. As ondas congelam em pleno movimento, como esculturas esculpidas em cristal líquido. De ambos os lados do caminho seco, torres de água se elevam mais altas que o prédio mais alto que você já viu. Peixes nadam por perto, suas escamas captando a luz que parece vir de todos os lados e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Uma mãe hebreia abraça seu bebê enquanto caminha sobre um terreno que deveria ser o fundo do oceano. Um idoso que pensava que morreria em cativeiro agora caminha em direção à liberdade no leito do mar. Este é o momento que gerações lembrarão. O milagre que define uma nação. A libertação que prova, sem sombra de dúvida, que o Deus de Israel reina supremo. O livro de Jasher conta que, quando a última família hebreia alcançou a outra margem, o exército do faraó entrou no caminho através do mar. Carros de guerra trovejaram pelo mesmo corredor por onde suas presas haviam acabado de passar.
Os cascos dos cavalos atingem o solo que deveria estar submerso a uma profundidade de vários metros. Mas algo muda quando os melhores guerreiros do Egito penetram mais fundo na passagem milagrosa. As rodas das carruagens, que giravam tão suavemente em terra firme, de repente emperram. Os eixos quebram. Os cavalos tropeçam e se recusam a avançar. O medo substitui a confiança nos olhos dos soldados. O Senhor está lutando por eles contra nós, gritam eles. Recuem, saiam daqui. Mas já é tarde demais. Moisés estende a mão sobre o mar pela última vez. As paredes de água, que permaneciam eretas como soldados disciplinados, subitamente desabam para dentro. O rugido é ensurdecedor. A força, imparável. A justiça, completa. O mar retorna ao seu lugar, engolindo carros de guerra e guerreiros como se nunca tivessem existido. O exército que perseguiu com orgulho afoga-se nas consequências de desafiar os desígnios celestiais. Da costa, Israel observa seus inimigos desaparecerem sob as ondas. A ameaça que os expulsou do Egito agora jaz silenciada sob o mar. A liberdade não é mais apenas uma promessa. É real, tangível, inegável. Miriam, irmã de Moisés, ergue seu pandeiro bem alto. Sua voz se eleva em uma canção que ecoará por séculos. Cantem ao Senhor, pois Ele é soberanamente exaltado. Ele lançou ao mar tanto o cavalo quanto o condutor. As mulheres juntam-se a ela, dançando na praia onde a morte temia pisar. Os homens elevam suas vozes em louvor que brota de almas tão plenas que não cabem em meras palavras. Este é o êxodo. Este é o nascimento de uma nação. Este é o momento em que os escravos se tornam um povo escolhido pelo próprio Deus. O livro de Jazer revela algo profundo nesses momentos de celebração. Sim, o Egito foi derrotado. Sim, a liberdade foi conquistada. Sim, o impossível tornou-se realidade. Mas a jornada está apenas começando. À frente, o deserto. À frente, as provações. À frente, o Monte Sinai, onde Deus falará em trovões e relâmpagos. À frente, 40 anos de peregrinação e uma terra prometida que não virá facilmente. O Mar Vermelho não é o destino. É a porta de entrada. E não é assim com muitas libertações divinas? O milagre que nos liberta, raramente, é o fim da história. Geralmente, é o começo de um novo capítulo que exige tanta fé quanto a própria libertação. Imagine os hebreus parados naquela praia. Atrás deles, o mar e seu inimigo. À sua frente, um futuro incerto em um deserto desconhecido. O Deus que separou as águas agora precisará prover pão em um lugar onde nada cresce, água em um deserto, direção em um terreno sem estradas ou placas de sinalização. As mesmas pessoas que estão comemorando hoje vão reclamar amanhã. A mesma multidão que está cantando agora vai resmungar sobre o cardápio na semana que vem. Porque libertação e maturidade são duas coisas diferentes. Deus pode te libertar num instante, mas desenvolver o caráter para viver em liberdade, isso requer uma jornada. O legado do livro de Jazer reside nessas verdades que ele revela. Mostra-nos que os personagens bíblicos não eram santos sobre-humanos. Eram pessoas comuns enfrentando circunstâncias extraordinárias. Abraão duvidou mesmo enquanto obedecia. Isaac lutou contra o favoritismo em sua família. Jacó enganou para obter bênçãos que deveriam ter vindo através da paciência. José suportou anos de sofrimento antes de ver seus sonhos realizados. Moisés gaguejou e resistiu ao seu chamado. Os hebreus celebraram a libertação, mas depois reclamaram do desconforto. Essas histórias nos mostram algo vital. Deus não espera por pessoas perfeitas para realizar seus propósitos. Ele age por meio de seres humanos imperfeitos,
que estão dispostos a confiar nele, apesar de seus medos. E isso deveria dar esperança a cada um de nós. Você não precisa ter tudo resolvido para ser usado por Deus. Você não precisa entender tudo para dar o próximo passo de fé. Você não precisa se sentir qualificado para responder ao seu chamado. Basta estar disposto, disponível, confiando que o mesmo Deus que o chamou o capacitará, que o mesmo Deus que liberta proverá, que o mesmo Deus que inicia uma boa obra será fiel para completá-la. O livro de Jasher, seja antigo ou medieval, seja historicamente preciso em todos os detalhes, ou uma recontagem inspirada de tradições sagradas, realiza algo notável. Dá vida à Bíblia de novas maneiras. Preenche lacunas que despertam a imaginação. Revela as dimensões humanas das histórias divinas. Isso nos lembra que a fé é complexa e bela, que os planos de Deus se revelam por meio de escolhas humanas, tanto sábias quanto insensatas, que a redenção é sempre possível, mesmo quando cometemos erros terríveis. Ao adormecer esta noite, reflita sobre a jornada que percorremos juntos através dessas histórias ocultas. Vimos um bebê nascer sob uma estrela milagrosa, protegido da fúria de um tirano. Vimos um menino questionar os deuses criados por seu pai e sobreviver a um incêndio que deveria tê-lo consumido. Viajamos com Abraão enquanto ele deixava tudo o que lhe era familiar para seguir uma voz que só ele podia ouvir. Já refletimos sobre o engano de Jacó e os sonhos de José. Estivemos no Monte Moriá enquanto pai e filho demonstravam uma fé incompreensível. Vimos pragas humilharem os orgulhosos e a libertação vir através do sangue derramado nos umbrais das portas. Caminhamos no fundo do mar entre paredes de água, testemunhando o milagre que definiu uma nação. Essas histórias não são apenas história antiga. São espelhos que refletem verdades atemporais sobre Deus e a humanidade, sobre fé e fracasso, sobre julgamento e misericórdia, sobre propósitos que se desdobram ao longo das gerações. O legado do livro de Jasher permanece vivo em cada leitor que se depara com suas páginas e encontra algo que toca sua alma. Quer você o aceite como escritura autêntica ou o aprecie como uma tradição valiosa, ele oferece dádivas que valem a pena receber. Isso nos lembra que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó é o mesmo Deus que vê você agora, que sabe o seu nome, que tem planos para a sua vida que são maiores do que você pode imaginar. Sussurra que o mesmo poder que abriu o Mar Vermelho pode lidar com qualquer desafio que você enfrente. Que a mesma sabedoria que guiou José da prisão ao palácio pode direcionar seus passos através das dificuldades até o seu destino. Se essas histórias tocaram seu coração nas últimas horas, esperamos que você as compartilhe com outras pessoas que precisam ouvir essas verdades antigas. Clique no botão de inscrição para não perder futuras análises aprofundadas dos mistérios bíblicos. Comente abaixo e conte-nos qual história mais te impactou. Qual jornada de personagem ressoou com a sua própria experiência? Que verdade você levará consigo dessas histórias ocultas? E ao fechar os olhos esta noite, descanse nisto. O Deus que caminhou com Abraão em jornadas impossíveis, que deu a José sonhos que o sustentaram durante anos de sofrimento, que chamou Moisés de uma sarça ardente e abriu os mares diante do seu povo. Esse mesmo Deus caminha com você. Sua história importa, sua jornada conta. Sua fé, por menor que pareça, é vista e valorizada por aquele que mede os corações, não as aparências. Durma bem, sabendo que você faz parte de uma história que se estende por milhares de anos e pela eternidade. Uma história de amor divino
buscando seres humanos imperfeitos, de redenção oferecida gratuitamente àqueles que a receberem, de propósitos que transcendem nossa compreensão, mas jamais nossa participação. O maior legado do livro de Jasher talvez seja este. Ele nos lembra que todos fazemos parte de algo maior do que nós mesmos, que nossas escolhas reverberam em futuros que não podemos prever, que a fé importa, mesmo quando testada pelo fogo, pela enchente ou por circunstâncias aparentemente impossíveis. Essas histórias ocultas estavam esperando para serem descobertas por você. Agora, elas também fazem parte da sua história. Bons sonhos, amigos, e que a sua própria jornada de fé seja marcada pelo mesmo tipo de confiança que caracterizou Abraão, Isaque, Jacó, José e Moisés. O Deus que foi fiel a eles será fiel a vocês. Boa noite.